Oi pessoal, aqui é a professora Dani e hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de protusão discal. Já ouviu falar disso? Já teve? Conhece alguém que tem? Então vem comigo, se liga nas dicas de hoje, compartilha que vocês vão saber tudo sobre isso. Bom pessoal, antes de eu falar precisamente sobre protusão discal, eu tenho que falar sobre a estrutura da nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, ela é formada por 7 vértebras cervicais, tá? Por 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. E logo abaixo dessas vértebras lombares, a gente tem as nossas vértebras sacrais, que formam o sacro. Bom, entre essas vértebras, a gente tem algo que chama disco intervertebral. Nome difícil, né? Não, mas ele é bem simples. Esse disco, ele é formado por um anel fibroso em torno dele, tá? E no centro, a gente tem o que a gente chama de núcleo pulposo. Para que serve esse disco? Esse disco, ele serve para dar estabilidade para nossa coluna, serve para nos dar movimentação, flexibilidade, e também serve para sustentar as cargas que são impostas sobre a nossa coluna no nosso dia a dia, seja carregando objetos, seja pela própria ação da gravidade ou fazendo algum tipo de exercício para absorver os impactos que são impostos sobre a nossa coluna, tá legal? Tá, Dani, onde você quer chegar com isso? Bom, a protusão, ela acontece quando, devido aos processos de envelhecimento, que já geram um certo desgaste natural, ou por a gente carregar objetos pesados, pela prática de exercícios sem orientação, por exercícios extremamente extenuantes, extremamente exaustivos, pela sobrecarga diária que é imposta sobre esses discos, eles vão se desgastando. Esse desgaste natural do envelhecimento ou acidental devido ao que a gente faz para que isso aconteça de forma mais rápida, vai fazendo com que esse anel fibroso vá se desgastando, se desgastando, se desgastando e vai gerando micro-rupturas desse anel. E aí o que acontece? Dentro dele, lembra que eu falei que a gente tem o núcleo pulposo? Esse núcleo começa a não conseguir ficar no mesmo lugar. Então, o que acontece? Tem ali os anéis, tá? Vou tentar mostrar para vocês mais ou menos da forma mais didática possível. Eles vão se rompendo. Conforme eles vão se rompendo, ele não tem mais aquele formato anelar certinho. Então, vai fazendo tipo uma protuberância, um abaulamento além desse disco. E aí, o que acontece? Esse abaulamento, essa protuberância, eu vou até pôr uma foto aqui para vocês verem, vai começando a pressionar raízes nervosas, vai começando a atingir a nossa medula. E aí o que acontece? Dor. É onde o pessoal começa a reclamar muito de, nossa, Dani, mas eu tô com uma dor que eu não aguento, eu já tomei remédio e não passa, eu já fiz isso e não passa, já tentei 1000 métodos e eu continuo com dor. Até entra em questão de um outro post que a gente fez esses dias aqui, falando de por que você toma remédio para dor e a dor não passa. É que às vezes você pode ter uma lesão, além de ser só um sintoma de dor muscular. Então, quando você tem essa protusão, o disco intervertebral ele não consegue ficar no mesmo lugar. E a Dani, qual que é o problema geral disso, então? É que se você não cuidar, caso você tenha uma protusão e caso você não previna para que não tenha uma protusão, essa protusão ela pode evoluir para uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco, o que aconteceu? Às vezes já recebi pergunta também de gente me falando, Dani, mas qual que é a diferença entre protusão e hérnia de disco? Na protusão, como eu disse, a gente fica só com esse abaulamento, essa protuberância, né? A gente tem essa deformação natural do disco, né? Da forma normal do disco. Quando eu tenho uma hérnia, significa que esses anéis, que eles estão se rompendo lentamente, já rompeu. E aí aquele núcleo pulposo, ele vaza. E quando ele vaza, ele atinge mesmo raízes nervosas, atinge medula, e aí ocasiona uma dor praticamente insuportável.
E aí é preciso, de repente, até mesmo entrar com um processo cirúrgico para cuidar. Então, pessoal, se você tem aí sua dor na coluna, tá tomando medicamento para dor e não tá passando, procura, por favor, um ortopedista. Vai passar a saber o que é, tá? Ele vai fazer exames de imagem, vai fazer uma série de testes para verificar o que é de fato. E sendo uma protusão discal, ele vai te encaminhar para um tratamento conservador, que é através de exercícios, de fortalecimento, de alongamento, trabalhar flexibilidade, trabalhar também com muito exercício de tração para aumentar esse espaçamento do disco, para aliviar essa compressão que está existindo nele e para que você tenha uma coluna muito mais saudável de novo. Até porque a protusão discal, quando chega nesse ponto, ela não tem cura, ela tem controle. Então, para que você evite que ela se torne aí uma hérnia de disco no futuro, é importante ter os cuidados necessários. E para saber quais cuidados você tem que tomar, continua seguindo as dicas aqui no Low Back Health. A gente está mandando conteúdo para vocês diariamente. E qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem ali no nosso direct, deixa nos comentários que vai ser um prazer falar com cada um de vocês, tá legal? Espero que a dica de hoje tenha ajudado e até a próxima. Um beijo!